Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da World Last Chance, um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Cristo deve ser adorado? Bem, se você é um trinitário, a resposta será um retumbante sim, é óbvio. Mas se você é um unitário, e se você acredita que somente Yahuwah, o Pai, deve ser adorado, então é mais provável que você acredite que Yahushua, como um ser humano, não deva ser adorado. Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de Yahushua, que poderá se tornar uma realidade em um piscar de olhos. Você pode se surpreender ao saber que as escrituras categoricamente dizem que Yahushua deve ser adorado. Bem, se você é um trinitário, isso não vai te surpreender. Agora, nós da World Last Chance não somos trinitários. E o programa de hoje, a insignificância da adoração a Yahushua. Nós da World Last Chance éramos trinitários, mas depois de um estudo diligente, comparando escritura com escritura, chegamos à conclusão que as escrituras ensinam que somente Yahuwah é divino e seu filho Yahushua é totalmente humano. Assim, como ele pode ser adorado? Estamos cometendo algum tipo de blasfêmia quando adoramos Yahushua? É isso que veremos hoje. O Will tem alguns insights interessantes que lançaram luz sobre esse paradoxo confuso. Mais tarde, a Laura Lee trará uma promessa para todos aqueles que cooperam com Yahuwah na salvação de almas. Will, vou passar a palavra para você. Estou bastante entusiasmado para te ouvir e ver o que você tem a dizer de como adorar ou reverenciar alguém que não seja Yahuwah. Não poderia ser blasfêmia, porque me parece que seria. Compreendo o teu ponto. Sei que parece blasfêmia adorar um ser humano. E a Bíblia definitivamente ensina que Yahushua deve ser adorado. Os trinitários, é claro, resolvem esse conflito dizendo que Yahushua é divino. No entanto, sabemos que ele não é. Will, eu só gostaria de acrescentar bem rápido que, embora não tenhamos tempo neste programa de abordar sobre a humanidade plena de Cristo, temos muitos programas e artigos em nosso site que cobrem este tópico. Então, se você, caro ouvinte, ainda não teve a chance de dar uma olhada nessas evidências, certifique-se de dar uma conferida lá no nosso site. Enquanto isso, se você é um trinitário, só quero pedir que ouça com uma mente aberta, pois nunca pediremos que você acredite em nossa palavra ou no que apresentamos aqui, mas as evidências estão lá, e então eu realmente espero que, se isso for novo para você, que você reserve um tempo para estudar esse tema por si mesmo. Obrigado, Chris. Sim, temos um paradoxo. Por um lado, a Bíblia é muito clara em dizer que somente Yahuwah deve ser adorado. Por outro lado, as Escrituras dizem que Yahushua deve ser adorado. Não é um problema se você é um trinitário, mas haverá uma contrariedade quando você compreender que as Escrituras ensinam que Yahushua não é divino. E como resolvemos isso? Eu já ouvi trinitários dizendo Yahushua deve ser divino porque ele deve ser adorado. Você já ouviu esse argumento? Sim, eu já, e de pessoas que deveriam saber sobre esse assunto com mais propriedade.
Eu estou falando de padres e pastores, aqueles que estudaram em um seminário. Afirmar que Yahushua deve ser divino simplesmente porque ele é adorado é estar desinformado ou inepto para compreender tal fato. Explique isso melhor, por favor. O que estou dizendo é que para entender como Yahushua deveria ser adorado sem ser uma blasfêmia, e para entender como ele poderia ser adorado e ainda assim ser totalmente humano, precisamos dar uma olhada nas palavras originais gregas e hebraicas que são traduzidas em nossas Bíblias modernas como adoração. Isso esclarecerá quem pode ser adorado, bem como o que significa adoração e dentro de quais parâmetros somente Yahweh deve ser adorado. Isso me parece contraditório. Somente Yahweh deve ser adorado, mas também Yahushua de igual forma. Isso não faz sentido. Ficará mais claro à medida que avançarmos. Veremos primeiro o que o grego e o hebraico querem dizer com a palavra adoração e como ela é definida nessas línguas. Então daremos uma olhada em uma contradição que a maioria das pessoas não conhece em seus sistemas de crenças, que é simplesmente afirmar que Yahushua deve ser divino porque ele é adorado, negaria sua humanidade. Esta é uma contradição bastante ampla para a qual os trinitários não têm uma solução. Bem, isso é interessante. Eu acho que os trinitários não teriam problemas com isso. Com certeza eles têm, mas falaremos sobre isso daqui a pouco. Por enquanto, vamos ver o que significa ser adorado. E as perguntas são: como interpretamos o ato da adoração? Como essa palavra é usada nas Escrituras? E na Bíblia, temos algum caso de alguém além de Yahweh sendo adorado? Bem, os israelitas adoraram um bezerro de ouro, Moloque, e outros falsos deuses. Isso é verdade, e eles pecaram quando agiram dessa forma. Talvez uma maneira mais clara de fazer essa pergunta seja: há algum caso nas Escrituras em que um ser humano foi adorado e não foi considerado um ato de blasfêmia? Eu realmente não sei. Bem, precisamos responder a essa pergunta porque ela nos indicará sobremaneira o que significa a adoração e como ela era usada nas Escrituras. Eu digo que afirmar que Yahushua deve ser divino só porque ele é adorado é ignorar como as Escrituras definem a adoração. Veja, dependerá estritamente da definição dessa palavra. Eu suponho que um ponto importante seria descobrir do porquê e sob quais circunstâncias um ser humano pode ser adorado. Um ser humano pode ser adorado e não ser considerado idolatria? Eu acredito que sim, mas novamente isso volta para o fato de como essa palavra foi originalmente entendida. Conforme mergulhamos nessa questão, você verá que o argumento de que Yahushua é adorado só porque ele é divino e ele é divino porque ele é adorado é fundamentalmente falho e incorreto. Sem mencionar que é uma falácia sem precedentes e um raciocínio que não nos leva a lugar nenhum. Uma grande parte dessa confusão surge no tocante às pressuposições que fazemos em relação a essa palavra. Realmente, a única vez que usamos a adoração em nossos dias aparece em conexão com um Deus, seja o verdadeiro Deus Criador ou a falsos deuses. Ouvi falar de vossa adoração, sendo usado como um título de respeito a um magistrado. Eu também, mas isso é bem antiquado, pois não conheço ninguém que use isso em nossos dias. Verdade. Existe alguém nas Escrituras, além de Yahweh, Yahushua e os falsos deuses, que é adorado justificadamente e não seja considerado pecado? A resposta surpreendente é sim. Sério? E não é em um sentido de idolatrar? Não, não é. Foi isso que eu quis dizer quando disse que trazemos certos pressupostos para essa palavra, porque em nossa língua a adoração é usada apenas para se referir ao culto que oferecemos legitimamente ao Criador, ou oferecemos indevidamente aos falsos deuses, e não há um meio termo. Interessante. Estou surpreso que você tenha pensado em perguntar, mas estou feliz que você tenha perguntado porque esse é o ponto crucial do programa de hoje. As Escrituras revelam que os seres humanos podem ser adorados sem que isso seja idolatria, e é neste sentido que Yahushua também o é. Assim, tentar estabelecer a divindade de Cristo com base no fato de que ele é adorado é inconsistente com as muitas outras vezes em que as Escrituras dizem que algum ser humano é adorado e eles claramente não são divinos. Para mim, isso é realmente surpreendente, mas talvez estejamos lidando com definições distintas? Bem, vamos dar uma olhada nisso. Tenho aqui um material que será uma ótima forma para começar a avaliar esse assunto.
Eu imprimi a definição moderna da palavra adoração. Está aqui, Chris. Você poderia ler para nós, por favor? Sim, adoração diz o estado ou qualidade de ser digno, excelência de caráter, dignidade, valor, merecimento. Nós realmente não a usamos mais dessa forma com muita frequência. Sim, e aqui diz que esse uso é obsoleto ou arcaico. E continua. Uma oração, serviço religioso ou outro rito que mostre reverência ou devoção a uma divindade, agradecimento religioso ou veneração, admiração ilimitada, amor intenso, devoção extrema. Também pode significar adorar ou prestar honras divinas a uma divindade, reverenciar com supremo respeito e veneração, como adorar a Deus, ter intenso amor ou admiração por essa pessoa, como um amante. Idolatrar também diz se envolver em adoração, especificamente realizar serviço religioso, oferecer orações, comparecer a serviços religiosos, etc. E mesmo nos dias de hoje temos vários significados para essa palavra, mas que geralmente tendemos a pensar nela apenas em relação a Yahweh ou a falsos deuses. E é isso. E o que diz no seu dicionário antigo, Chris? Diz, primordialmente e eminentemente, o ato de prestar honras divinas ao Ser Supremo ou reverenciar e prestar honras a Ele em atos religiosos, consistindo em adoração, confissão, oração, ação de graças e coisas do tipo, honras prestadas a ídolos ou a falsos deuses pelos pagãos. Ótimo! Então isso ainda vai de acordo com o que pensamos hoje quando ouvimos a palavra adoração. Agora, no Antigo Testamento há 3 palavras hebraicas diferentes que são traduzidas para a nossa língua como adoração. A de número 6087 ocorre apenas uma vez em Jeremias 44:19, onde ela fala sobre queimar incensos à rainha dos céus. O próximo termo, que é traduzido como adoração, vem da palavra hebraica segid. O único lugar em que é traduzida como adoração em nossas Bíblias é em Daniel e significa apenas adoração. O termo hebraico mais comum que aparece em nossas Bíblias como adoração vem da palavra hebraica shalkal, ou número 7812. Shalkal é usado 172 vezes no Antigo Testamento. Chris, eu trouxe minha cópia do dicionário expandido Strong e eu gostaria que você, por favor, abrisse no número 7812 e lesse o que ele diz. Tudo bem. É uma raiz primária que significa curvar-se, ou seja, prostrar-se, especialmente refletindo em honra à realeza ou a Deus, adoração. Muito interessante. Aparentemente é traduzida 99 vezes como adoração, 31 vezes como curvar-se, 18 vezes como prostrar-se, 9 vezes como obediência, 5 vezes como reverência e inclinar-se e agachar-se, uma vez cada. E cair de joelhos 3 vezes. Isso se enquadraria em um tipo de adoração acidental? E há mais alguma coisa? Sim. Shalkal retrata o ato de se curvar em respeito a um inferior diante de um governante superior e diante de um superior com uma posição de destaque na sociedade ou na economia a quem presta respeito se curvando. E esta é uma expressão comum para se apresentar diante de Deus em adoração. Outros deuses e ídolos também são objeto de tal adoração por alguém que se prostra diante deles. Ok, então você pode ver como tentar estabelecer a divindade de Yahushua com base na palavra adoração vai gerar alguns problemas. Sim, talvez uma pessoa tenha simplesmente se inclinado diante de alguém. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a adoração tem algumas conotações interessantes que não obtemos de Shalkal. Nossa tradução mais comum para adoração vem da palavra grega proskuneo, que é o número 4352. Você poderia, por favor, abrir aí e ler a definição para nós? Ela é bem engraçada. Diz que proskuneo significa beijar como um cachorro que lambe a mão de seu dono, bajular
ou agachar-se, ou seja, prostrar-se em respeito, fazer reverência a alguém, adorar, reverenciar. Diz: essa palavra significa prestar reverência ou prostrar-se em frente de alguém. É mais frequentemente traduzida como adoração e é usada para um ato de respeito ou reverência a Deus, a Cristo, a um homem, ao dragão, a homens, à besta, à imagem da besta e a demônios e ídolos. O dicionário Gingrich do Novo Testamento diz que prosconel significa cair e adorar, prestar honra, prostrar-se diante de alguém, prestar reverência a alguém, auferir respeitosamente. Então, basicamente, assim como qualquer um de nós cumprimentaria um rei ou uma rainha, um presidente ou um primeiro-ministro ou quem quer que seja. Sim, especialmente se fosse da nossa cultura, mas nós não vamos nos prostrar diante de alguém, digamos, do rei da Tailândia. Embora os tailandeses sejam muito cuidadosos para sempre se colocar em uma posição inferior ao rei, pois isso faz parte de sua maneira cultural de mostrar respeito. Mas nós também sabemos demonstrar respeito por autoridades. Os tailandeses se curvam diante do monarca. Já outras culturas demonstram respeito ficando de pé quando uma pessoa importante entra em um ambiente. E nós não nos comportamos de qualquer jeito quando alguém importante entra em um lugar onde nos encontramos. Então, adoração seria demonstrar respeito? Seria demonstrar um extremo respeito de uma maneira mais formal. Tudo bem. Vamos, Will, fazer uma pausa bem rápida, pois quando voltarmos podemos dar uma olhada em alguns exemplos em que seres humanos foram adorados ou reverenciados? Com certeza. Queridos ouvintes, voltamos já já! Sua energia é algo de suma importância. Seja você um atleta, um médico que trabalha em turnos longos, um estudante que se prepara para as provas do fim do bimestre ou mesmo um pai cujo bebê acorda de hora em hora durante o período noturno. A resistência da energia que armazenamos é o que nos dá forças para continuar nossas lutas diárias. Mas também é importante ter energia espiritual. O estresse, a exaustão física, mental e emocional, a tristeza e os problemas de saúde, todos eles podem enfraquecer nossa resistência espiritual. E sejamos realistas, algumas fases de nossas vidas são mais estressantes do que outras. Para saber como você pode não apenas manter, mas também fortalecer sua resistência espiritual, ouça o programa de número 256, intitulado Potencializando Sua Energia Espiritual. Junte-se ao Chris e ao Will ao eles discutirem sobre as melhores maneiras de seguirmos em nossas lutas, mesmo quando as experiências da vida nos desestabilizam. Procure pelo programa 256 sob o título Potencializando Sua Energia Espiritual no www.worldlessons.com/português. Voltando. Tanto em hebraico quanto em grego, a palavra adoração significa alguém se curvar e demonstrar extrema deferência a um superior. Como um cachorro lambendo seus pés. Basicamente é isso. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos disso usados nas Escrituras. Estamos todos mais familiarizados com a maneira como a palavra adoração é usada em Êxodo 34:14. Você poderia, por favor, ler isso para nós, Chris? Por quê? Não adorarás outro Deus, pois o nome de Yahweh é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Aqui, Yahweh está reiterando o terceiro mandamento dado no livro de Êxodo, capítulo 20. Mas há outros exemplos. Abra em Gênesis 22 e leia o versículo 5. Esse relato é antes de Abraão oferecer Isaque como holocausto, e eles e alguns servos estavam a caminho do Monte Moriá. E o que Abraão diz aos servos? Gênesis 22, versículo 5. Então, disse a seus servos, esperai aqui, com um jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu sempre gostei muito desse versículo, pois mostra a fé de Abraão de que Isaque seria poupado ou ressuscitaria, porque ele diz aos servos que ele e o menino seguiriam sozinhos, mas que retornariam. Mas isso ainda é um ato de adoração dirigido a Yahweh. Você tem algum exemplo em que um
humano faz isso com outro humano? Sim, tenho. E a razão pela qual eu pedi para você ler Gênesis 22, versículo 5, primeiro é que a palavra traduzida como adorar neste versículo é exatamente a mesma palavra em hebraico que é traduzida em inclinar-se, que aparece na próxima passagem. Vá para o próximo capítulo, Gênesis 23. Aqui relata quando Sara morreu e Abraão estava intermediando para adquirir uma sepultura para enterrá-la. O que diz que Abraão fez? Versículo 7. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. A frase traduzida aqui como inclinou-se é traduzida da mesma palavra usada no terceiro mandamento. Na verdade, vamos dar uma olhada nisso bem rapidamente. Você poderia ler Êxodo 20, versículos 4 a 6. Este é o terceiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás e nem lhes darás culto, porque eu sou Yahweh, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O versículo 5 diz: não as adorarás nem lhes darás culto. Assim, quer traduzamos como prostrar-se ou inclinar-se, o mesmo conceito está sendo transmitido e podemos ver que ela é usada de maneira permutável como um ato de adoração direcionado ao Criador, ou um ato que mostra respeito a um ser humano. Os irmãos de José não se prostraram diante dele quando ele era governador do Egito? Você sabe se essa é a mesma palavra? Sim, é a mesma. Na verdade, eu a pesquisei e é traduzida como prostrar-se, mas é a mesma palavra hebraica que é traduzida em outro lugar como adorar. Então há muitas passagens que falam de humanos adorando outros humanos, e nenhum deles é considerado divino simplesmente porque são adorados. Vamos dar uma olhada no caso de Davi. Quando Davi estava fugindo do rei Saul, alguém relatou seu paradeiro para o rei. Dessa forma, Saul e seus soldados marcharam para o deserto de En-Gedi. Enquanto estava lá, Saul precisava... Bem, pelo jeito que está escrito, parece que ele precisava usar um banheiro. Então ele entra nessa caverna para dar uma aliviada. O que ele não sabia era que Davi e seus homens estavam escondidos naquela mesma caverna. Comece a ler pelo versículo 4 e leia até o versículo 8 de 1 Samuel 24. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual Yahweh te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: Yahweh me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido de Yahweh. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência, com o rosto em terra. Agora todos nós sabemos que Davi era o ungido de Yahweh, mas ele era uma pessoa humilde. Saul também era o ungido de Yahweh, e Davi tinha um respeito tremendo em virtude dessa situação. E dizer que Davi prestou-lhe reverência vem exatamente da mesma palavra hebraica que é traduzida em outros lugares como adorado. Então Davi adorou a Saul. Sim, foi isso. Mas aqui está a diferença. Davi adorou a Saul como ungido de Yahweh, mas ele não o adorou como Deus. Ele não lhe prestou reverência que é devida somente ao nosso Criador. Ele lhe prestou o respeito de seu ofício como rei e ungido de Yahweh, mas não como um ser divino. E essa é a diferença. Agora, depois que Davi se tornou rei, e até mesmo algumas vezes antes, outros adoraram a Davi. Eles sabiam que ele também era o ungido de Yahweh, e foi por isso que lhe demonstraram respeito. Chris, agora vamos direto para o próximo capítulo.
1 Samuel 25. Aqui vemos Abigail, uma mulher muito sábia, adorando a Davi. Davi e seus homens ajudaram o marido de Abigail, Nabal, e quando precisaram de suprimentos, eles solicitaram a Nabal por provisões. A rejeição de Nabal ao pedido deles foi um insulto ao extremo e Davi perdeu a paciência. Ele decidiu marchar até Nabal e mostrá-lo quem estava no comando. Comece a ler pelo versículo 14, versículos 14 a 16. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso senhor. Porém, esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Assim, sem contar ao seu marido, Abigail rapidamente reuniu algumas provisões. E não foi pouca coisa. Ela pegou 200 pães, alguns odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos e partiu ao encontro de Davi. Leia para nós o versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Ela estava demonstrando extremo respeito por Davi, quase ao ponto de reverenciá-lo. Não que ela o visse como um ser divino, mas porque sua vida e a vida de todos os servos, assim como a vida de seu marido, estivessem em jogo, e ela sabia disso. Continue, versículos 24 a 26. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive Yahua, e a tua alma, foste por Yahua impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Abigail vai até Davi, lança-se a seus pés e o adora. Ela o chama de Senhor meu. Se você ler o capítulo inteiro, você verá que Abigail chama Davi de Senhor meu em um total de 13 vezes. Mas o ponto a lembrar é que Abigail não adorou Davi como se fosse a Yahua. Sim, há uma diferença. O ponto a lembrar é que tentar alegar que Yahushua deve ser divino porque ele é adorado é ignorar essas muitas outras passagens das Escrituras onde as pessoas eram adoradas, mas não da forma como adoramos a Yahua. Há uma passagem realmente bem interessante em 1 Crônicas 29. Por que você não abre lá para nós? É a de 1 Crônicas 29 e leia o versículo 29. Nesse verso fala de quando Davi anunciou que Salomão construiria um templo para Iá. Você já achou? Se sim, leia para nós. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai a Yahua, vosso Deus. Então toda a congregação louvou a Yahua, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Eles adoraram a quem? Eles adoraram a Yahua e se prostraram perante o rei. E é uma conjunção coordenativa, a qual une duas coisas diferentes. Nesse verso está dizendo que eles adoraram Yahua e o rei. Mas, novamente, como Abigail, somente Yahua foi adorado como Deus, como o Criador. Davi foi adorado, ou seja, ele foi respeitado como tal. E outra tradução diz que eles reverenciaram a Yahua e ao rei. E assim Davi foi honrado como o rei ungido de Yahua. Mas ninguém na multidão naquele dia ficou confuso ou pensou que o rei Davi era divino.
Eles prestaram honras a ele como o ungido de Yahweh, mas eles não presumiram que isso o tornaria Deus só porque a palavra hebraica para adoração estava sendo aplicada a ambos. Isso é realmente interessante e nunca tinha prestado atenção nesses detalhes. E vemos isso novamente no Salmo 72, que era um salmo que celebrava a coroação de Salomão. Leia os versículos 10 e 11 e vamos ver o que diz. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam. A frase se prostrem, outras traduções dizem inclinem-se, vem da mesma palavra hebraica para adoração. Então, claramente, ser adorado não é uma prerrogativa da divindade. Não, desde que a adoração não esteja sendo feita como um ato de louvor a alguém como Deus ou como Yahweh. Somente Yahweh tem o desígnio de receber os mais altos níveis de adoração em virtude do fato de que ele é o nosso Criador. Isaías 45 nos dá uma profecia de Ciro, o governante persa que deu permissão a qualquer israelita que quisesse retornar à Palestina. Yahweh está falando nesta passagem, prevendo o que será dito de Ciro. Leia o versículo 14 e, ao fazer isso, observe novamente a frase se prostrarão, que significa em hebraico adoração. Assim, diz Yahweh, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Nesses versos temos o próprio Yahweh dizendo que os sabeus se curvarão e adorarão a Ciro. E na mesma frase o motivo é dado. É porque eles podem ver que Yahweh está com Ciro, e além de Yahweh, não há outro que seja Deus. Então aqui nós claramente deixamos claro que um ser humano pode ser, entre aspas, adorado, enquanto ao mesmo tempo é claramente entendido que somente Yahweh é divino e além dele não há outro Deus. Existem literalmente centenas de exemplos no Antigo Testamento de pessoas sendo adoradas sem que isso seja considerado precisamente idolatria, porque foi entendido que elas estavam sendo tratadas com honra e respeito, e elas não estavam sendo adoradas como Criador. E no Novo Testamento, onde é usada uma linguagem completamente diferente? A palavra grega para adoração se aplica somente a Yahweh nesta parte das Escrituras? Essa é uma boa pergunta e a resposta é não. Assim como no Antigo Testamento, a palavra adoração é usada tanto para Yahweh quanto para os seres humanos. Agora, em uma leitura superficial, pode parecer que essa palavra seja aplicada a Yahushua de uma forma que sugere que ele deve ser adorado porque ele é divino. Vamos dar uma olhada em algumas delas, mas tenha em mente que elas não provam que Yahushua é divino. Todas as outras evidências bíblicas apontam para ele como sendo totalmente humano. Vá para Mateus 2, versículo 8, onde temos Herodes falando com os magos. O que ele diz? E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Vá, Cris, agora para Mateus capítulo 8. Um trinitário irá perguntar que Yahushua recebeu adoração e, portanto, ele deve ser considerado Deus. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Leia, por favor, o versículo 2. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ok, essa é uma tradução mais recente, mas leia essa aqui que é mais antiga. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Nós podemos ver aqui que a palavra grega com a palavra hebraica pode ser usada indistintamente, tanto para adoração quanto para o ato de se curvar para mostrar respeito. Vamos agora para o próximo capítulo, Mateus 9. Leia o versículo 18 para nós. Em qual versão? Use a mais antiga. Tudo bem. Diz: Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. A tradução mais moderna diz que o governante ajoelhou-se diante de Yahushua.
Perfeito, mas como você apontou, um trinitário vai dizer que Yahushua recebeu adoração porque ele era divino. Caso contrário, é idolatria receber adoração que não era devida a ele. Há uma diferença entre receber adoração como o Criador e receber honras ou ser respeitado. Yahushua estava recebendo reverência e honra devida a ele como o ungido de Yahweh. Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Prioridades. Quando estamos ocupados ou estressados, é fácil inverter nossas prioridades, e isso pode até mesmo acontecer em nossa vida espiritual. É importante nos questionarmos se nossas prioridades estão alinhadas com as de Cristo. E você sabe quais eram suas prioridades? Eram, é claro, as de salvar almas, mas na verdade eram muito mais do que isso. Como as prioridades de Cristo influenciaram suas decisões diárias e escolhas relacionadas à sua vida? É importante analisar se estamos escolhendo conscientemente alinhar nossas prioridades com as do Salvador ou se, talvez, inconscientemente, deixamos outras coisas se tornarem mais importantes. Para saber o que era mais importante para Yahushua, como isso foi revelado em sua vida diária e como você pode mudar suas prioridades a fim de que elas se alinhem com as do Salvador, procure pelo programa de rádio intitulado Preserve o que é mais importante como a coisa mais preciosa. O programa é o de número 145. Preserve o que é mais importante como a coisa mais preciosa. E você poderá encontrar programas transmitidos anteriormente em nosso site no www.worldlastchance.com/português. Como estávamos falando, esses são todos os ótimos exemplos de pessoas que reverenciaram a Cristo, fatos esses que os trinitários irão dizer. É óbvio que ele foi adorado porque ele é Deus, o eu. Há algum exemplo no Novo Testamento de humanos, quero dizer, humanos além de Cristo, que foram adorados ou reverenciados? Sim, há. Não tanto simplesmente porque o Novo Testamento é muito mais curto que o Antigo Testamento, mas há alguns. Vamos dar uma olhada em um exemplo em que o próprio Cristo usou a palavra grega para adoração para ilustrar um profundo respeito. Vá para Mateus 18. Esta é a parábola em que um rei estava colocando em ordem suas contas e descobriu que um certo servo lhe devia muito dinheiro, 10.000 talentos. Agora, só para você entender o significado desta história, 10.000 talentos é o equivalente a 78 trilhões de reais na economia de hoje. E como ele conseguiu pedir tanto dinheiro emprestado? Essa é uma boa pergunta. Assim, o rei ordena que tal servo, sua esposa, filhos e tudo o que ele tem sejam vendidos para pagar a dívida. Obviamente, isso nem faria diferença, mas ele poderia recuperar um pouco das perdas. Ao ouvir isso, o que o servo fez? Leia o versículo 26. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." O que é completamente ridículo, porque essa quantia de dinheiro é o equivalente a mais de 200.000 anos de salários. Uau, é muito tempo. Não havia como o servo pagar uma quantia tão exorbitante de dinheiro, e é por isso que esta tradução diz que ele reverente rogou. Outras traduções dizem que ele caiu de joelhos diante dele. O servo não tinha nenhuma chance de pagá-lo, e isso estava claro. Dessa forma, com medo e desesperado, ele se lançou à misericórdia do rei, mostrando o maior respeito que ele podia demonstrar. Suas ações em mostrar respeito não eram um ponto-chave desta parábola. Yahushua adicionou tal fato como um ponto de ilustração para demonstrar o desespero do servo. Assim, esse ainda era um termo comumente entendido para mostrar grande respeito. Outro lugar onde a adoração é usada é encontrada no livro de Apocalipse. Vá para o capítulo 3. Esta é a mensagem que se refere à igreja da Filadélfia. O que o anjo diz a eles? Versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. E na outra tradução? Eis que farei
aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Agora, claramente, se seres santos estão fazendo isso acontecer como um sinal de honra e respeito a este grupo de crentes, não é um pecado. Mas, novamente, eles estão sendo enaltecidos, eles não estão sendo reverenciados como divinos, e essa é a diferença. Vamos abrir lá em Deuteronômio 8. Neste capítulo, Moisés está contando aos filhos de Israel os eventos que ocorreram durante suas peregrinações no deserto. E ele termina seu sermão com uma advertência solene. Leia os versículos 19 e 20. Esses são os dois últimos versículos do capítulo, ou seja, o clímax que ele constrói para passar sua mensagem. Por favor, leia. Se te esqueceres de Yahweh, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que Yahweh destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz de Yahweh, vosso Deus. A advertência é nunca adorar alguém ou qualquer outra coisa, além de Deus como o Criador divino. Volte para Deuteronômio 6 e leia o versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou Yahweh, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. E o versículo 3 basicamente diz: escutem, vou-lhes dizer o que vocês precisam cumprir para que tudo vá bem. Agora leia os versículos 4 e 5. Ouve, Israel, Yahweh, nosso Deus, é o único Yahweh. Amarás, pois, Yahweh, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este é o versículo que Yahushua citou quando lhe perguntaram qual era o maior mandamento. Mas há outro versículo neste capítulo que é muito importante. Você poderia ler o versículo 13 para nós? Yahweh, teu Deus, temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Yahushua se referiu a este versículo de Mateus 4. Você poderia abrir lá, por favor? Este capítulo fala sobre a tentação de Cristo no deserto, bem como quando o diabo lhe mostrou todas as glórias do mundo e as ofereceu a Cristo, se ele apenas o adorasse. E de antemão sabemos como Yahushua respondeu. Leia o versículo 10. Yahushua lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore Yahweh, o seu Deus, e só a ele preste culto. O Salvador tinha um entendimento muito claro de que somente Yahweh e tão somente Yahweh deveria ser adorado como Deus e como divino. Yahushua sempre colocou Yahweh em primeiro lugar e mesmo salientou que Yahweh era mais importante do que ele. Assim podemos entender que a adoração, entre aspas, que foi concedida a Yahushua, não foi um ato de devoção dado a um ser supremo, mas sim a adoração que é simplesmente uma forma de demonstrar grande respeito. Bem, não faria sentido que Yahushua, conhecendo as Escrituras e sabendo que somente Yahweh deve ser adorado como Deus, aceitaria o tipo de adoração que é devida somente a Yahweh. Isso seria blasfêmia e ele não teria feito isso. Claro que não. E se você reservar um tempo para ler o contexto em torno deste mandamento, você verá que ele é sempre dado como um contraste à adoração a outros deuses. Então pense novamente na definição de adoração dada pelo dicionário. Existem várias definições diferentes e matizadas, mas a principal é um ato de devoção ou uma expressão de adoração ao Ser Supremo. Bem, há apenas um Ser Supremo, que é Yahweh. Assim, nós até podemos reverenciar outros humanos no sentido de mostrar respeito. Quando nós nos encontramos com um rei, um presidente ou um primeiro-ministro, nós até podemos curvar a nossa cabeça ou qualquer coisa que a cultura determine como um sinal de respeito. Os votos tradicionais de casamento, conforme dados na Igreja da Inglaterra, incluem a frase: com meu corpo eu te adoro. Correto. Isso não significa que você esteja promovendo sua esposa ao papel de um ser supremo ou ao Deus do universo. Significa simplesmente que você está dando a ela o amor e o respeito que ela merece e tem como direito de receber de você como sua esposa. Quando você percebe quantas vezes as Escrituras nos dizem para adorar somente a Yahweh, eu fico surpreso que pudéssemos ter acreditado em uma divindade trina. Bem, para ser justo, a questão foi amplamente ofuscada pelo uso de títulos em nossas traduções modernas.
Títulos são inúteis para que façamos comparações entre Yahweh como o único Deus verdadeiro versus deuses falsos. Mas títulos são, na verdade, termos genéricos. Em todo o Antigo Testamento, se tudo o que você vê é a frase "o Senhor Deus", e você não sabe que está, na verdade, falando o nome pessoal de Yahweh, e então, quando você chega ao Novo Testamento e vê Yahushua sendo tratado como Senhor, você vai chegar à suposição lógica, embora incorreta, de que Yahushua se enquadra no termo genérico de Deus como parte de uma trindade. No Antigo Testamento, Yahweh afirma repetidamente que somente ele deve ser adorado como Deus. Já no Novo Testamento, Yahushua repete esse mesmo contexto, o excluindo como se ele fosse parte desse Deus Supremo. Dessa forma, é realmente bastante irônico quando você adora Yahushua como Deus, você está cometendo uma idolatria. Uau, isso é inacreditável. Bem, novamente, Yahweh afirma repetidamente que somente ele deve ser adorado, e ele é um pronome singular. Até mesmo os trinitários dividem a divindade em ele, o Pai, ele, o Filho, e ele, o Espírito Santo. Novamente, é um pronome singular e que não pode se referir a mais de um ser. E uma vez que você sabe que Yahweh afirma repetidamente que somente ele deve ser adorado como Deus, e se você deliberadamente adora uma trindade como Deus, e você me pergunta, você está cometendo idolatria? Bem, parece que sim. Você está adicionando coisas a mais às ordens claras de Yah contidas no Antigo Testamento. As ordens que Yahushua reiterou e as confirmou. Yahushua nunca se incluiu como estando em pé de igualdade com Yahweh, ou seja, ele sempre se submeteu a Yahweh, e que se ambos fossem divinos seria enganoso e tendencioso. Existe alguma palavra nas Escrituras que é traduzida como adoração, que é usada somente para Yahweh? E podemos dizer pelo contexto que ela está se referindo somente a Yahweh? Existe sim. Na concordância grega tem o número de referência 3000, e que significa ministrar a Deus ou prestar tributo religioso. Leia, Chris, o que Paulo disse ao governador Félix, Atos 24:14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Obviamente, Paulo está aqui falando estritamente de Yahweh. Agora vá para Filipenses 3, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Yahushua, e não confiamos na carne. Nós adoramos a Yahweh e nos gloriamos em Yahushua. Essas são duas declarações excludentes. E o único outro lugar em que essa palavra é usada se refere à adoração que é falsa, porque ela é feita a falsos deuses, mas que é um tipo de adoração que é devida somente a Yahweh. Você pode encontrá-la em Atos capítulo 7. Ali temos o sermão de Estevão diante do Sinédrio, pouco antes dele ser martirizado. Leia os versículos 41 e 42. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? O título aqui traduzido como Deus vem do título grego Theos, e é definido como, abre aspas, a divindade suprema. Então, novamente, fazer uma afirmação de que a adoração como atos de reverência prestados a qualquer pessoa que não seja Yahweh é idolatria, pois somente Yahweh deve ser adorado como divino. Então, o que você está dizendo é que a razão por trás da qual nos curvamos, ou seja, o propósito que incita o ato de adoração, seja ele qual for, é o que faz a diferença. Eu posso me prostrar, digamos, ao rei Charles, mas não estou pecando porque estou me prostrando diante dele como rei e não como Deus. Correto. Agora, aplique o mesmo conceito a Yahushua. Nós o adoramos como o ungido de Yahweh e lhe damos o respeito que ele merece como o Redentor do mundo. Nós não o adoramos como um ser supremo, pois somente Yahweh o é, como também é o originador da vida. Nós honramos a Yahweh ao engrandecermos seu ungido. No Novo Testamento, a figura principal era Yahushua.
Já no Antigo eram os reis que ele designou. Primeiro foi Saul, depois Davi e depois dele Salomão. Agora, se era aceitável honrar Yahweh ao reverenciar seus reis ungidos, quanto mais aceitável é adorar o filho de Davi, que viria e governaria no trono de Davi para sempre. Na verdade, é disso que o Salmo 110 trata, adoração ao Redentor do mundo. Por que você não abre lá e começa a ler pelo versículo 1? Disse Yahweh ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E desça para os versículos 4 e 5. Yahweh jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Yahweh, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Há várias razões pelas quais adorar o Salvador totalmente humano é apropriado. Obviamente porque ele é o ungido de Yahweh, e ele merece nosso amor e respeito por seu grande sacrifício. Mas há outra razão. Filipenses 2, de 9 a 11, nos diz o que é. Você poderia ler isso para nós, por favor? Pelo que também Yahweh o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yahushua se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yahushua Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É também por isso que é apropriado adorar, mostrar o máximo respeito a Yahushua, porque Yahweh o exaltou e o colocou acima de todo nome. No juízo todos se curvarão e proclamarão que Yahushua, o humano, é Senhor. Ele não é Deus, mas é Senhor. E para terminar, dizer que Yahushua deve ser divino simplesmente porque é adorado é negar sua humanidade. Ok, mas os trinitários afirmam que ele é humano. Como eu fui ensinado, eles acreditam que ele é 100% humano e 100% divino. O que não faz sentido algum. Mas isso também é um problema para os trinitários, porque se você acredita que o Salvador é humano, e você está certo, os trinitários acreditam que ele é igualmente humano e divino. Mas se você o adora como divino, você está efetivamente negando sua humanidade e até mesmo a sua versão trinitária da humanidade. Você não pode adorá-lo como divino e admitir que ele é humano em algum ponto, pois isso simplesmente não funciona. Agora, se como os trinitários afirmam, somente Yahweh pode ser adorado, então Cristo não pode ser humano. Se ser adorado é prova de divindade, então adorar a Cristo apenas refuta sua humanidade, pois você não pode ter as duas coisas. Esse é um ponto muito bom. Os trinitários se concentram na divindade de Yahushua. E, além do mais, eles acreditam que ele tinha uma natureza humana e que ele deixou de lado sua natureza divina, mas eles ainda insistem que ele era totalmente humano e bem como totalmente divino. Mas você está certo. Se você tentar provar sua divindade com base no fato de que ele é adorado, você prontamente teria negado sua humanidade. E esse não é o espírito do anticristo? Negar que Yahushua veio em carne? Já dissemos isso antes em outros programas, mas vou dizer novamente. A verdade é harmoniosa e nunca se contradirá. E o programa de hoje é apenas outra ilustração disso. Yahushua não é divino, mas ele é exaltado. Ele é totalmente humano, mas ele deve ser adorado como nosso Redentor e como um ungido de Yahweh. Mas ele nunca é adorado como Deus, porque somente Yahweh é divino. Isso é muito interessante. Obrigado por esse estudo fascinante, Will. A seguir, temos a Laura Lee com a promessa diária de hoje. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Yah. Christopher Wren era um homem estupendamente inteligente, habilidoso e talentoso, nascido em 1632. Ele estudou física e engenharia. Ele era professor de astronomia em Oxford, mas também possuía larga experiência como matemático, com especialização em geometria. Além disso, ele era um inventor. E uma de suas invenções foi uma máquina operada por ar pressurizado. No entanto, o que Christopher Wren é mais lembrado nos dias de hoje é sua habilidade como arquiteto. Na verdade, de acordo com a Enciclopédia Britânica, ele foi o maior arquiteto inglês de seu tempo. Ele foi contratado para projetar o Observatório Real em Greenwich, na Inglaterra, e a biblioteca da Faculdade de Trinity, em Cambridge.
bem como a fachada do Palácio de Hampton Court. Ele também projetou 53 igrejas em Londres, incluindo a Catedral de St. Paul, onde a Lady Diana Spencer se casou com o príncipe Charles. Um dia, enquanto Wren supervisionava a construção de uma das igrejas, um jornalista achou que seria interessante entrevistar alguns dos trabalhadores. Ele escolheu 3 diferentes operários e fez a todos a mesma pergunta: o que vocês estão fazendo? O primeiro respondeu: estou lascando pedras por 10 shillings por dia. O próximo respondeu: estou trabalhando 10 horas por dia nesse trabalho. Mas o terceiro respondeu: estou ajudando o Sr. Christopher Wren a construir uma das maiores catedrais de Londres. Aos crentes é dado o privilégio de serem transformados à imagem divina. Além disso, também nos é dada a oportunidade de cooperar com o céu na salvação das almas. O apóstolo Pedro escreveu, abre aspas, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Yahweh por intermédio de Yahushua Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Yahweh, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Yah, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Fecha aspas. Todos os que se associam a Yah na obra de salvar almas recebem a promessa de uma recompensa de glórias sem precedentes. Daniel capítulo 12, versículo 3 promete, abre aspas, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Os recursos infinitos do céu estão abertos para aqueles que aceitarão Yah em sua palavra, bem como a salvação e em troca trabalharão para salvar outros. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Fiquei meio surpreso com o título do programa de hoje, pois você o chamou de A Insignificância da Adoração a Yahushua. Mas você provou que a adoração a Yahushua não é insignificante. Ele não é apenas o ungido de Yahweh, mas também o redentor da humanidade. Seu ponto, pelo que entendi, é que o ato de adoração em si não é significativo, pois não prova sua divindade. É isso mesmo. Yahushua é sobremaneira exaltado, como deveria ser. Mas o fato dele ser adorado não o torna mais divino do que tornou o rei Saul, que foi um rei perverso. Ou o rei Davi ou Salomão, que tinha lá seus problemas com moralidade e adoração. O argumento de que Yahushua é um ser que deve ser adorado é uma prova de sua divindade é falso. É baseado na tradição e não em evidências bíblicas. Bem, é um raciocínio que gira em torno de si. Yahushua é adorado porque é divino. Ele é divino porque é adorado. E é uma falácia lógica. Sim, verdade. Para encerrar, eu só gostaria de resumir os pontos que abordamos hoje. Número 1, somente Yahweh é adorado como Deus, porque somente Ele é o Ser Supremo. Qualquer outro ato direcionado a qualquer outra entidade como um Ser Supremo é idolatria. Número 2, a adoração é devida a Yahushua com base em 2 princípios. Ele deu sua vida por nós. E Yahweh lhe concedeu toda a autoridade no céu e na terra. Número 3, nós nunca adoramos Yahushua como o Criador divino. Essa designação e esse nível de respeito pertencem somente a Yahweh. Devemos ter cuidado para não deixar a tradição ditar nossas crenças, e esta é uma delas. Verdade. Obrigado, amigo ouvinte, por sintonizar o programa de hoje. Se você gostaria de compartilhar esse programa com amigos ou familiares, você poderá encontrá-lo lá em nosso site. Basta acessar o www.wordlastchance.com/português e procurar pelo programa de número 261, intitulado A Insignificância da Adoração a Yahushua. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã, e até lá. E lembrem-se, Yahweh te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC.
Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.